Muito bom dia e boa tarde para os lugares em que já é de tarde. É para mim um privilégio grande estar com vocês novamente para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e de seu programa correspondente a este tempo final. Nos diz na Escritura, em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 8 em diante, 8 ao 21, de 1 de Reis, capítulo 19, levantou-se, comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus, vem para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então, um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um assobio suave e delicado. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou.
Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o assobio suave. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. Aqui tem 4 etapas muito importantes. A do vento forte, segunda a do terremoto, terceira a do fogo e quarta a do assobio suave. O que em tipo e figura corresponde às etapas da igreja, da etapa do tempo de Lutero, que vem a ser a 5ª etapa da igreja, a era luterana. Depois vem a 6ª etapa da igreja, a era wesleyana. A etapa de Lutero corresponde a este vento forte que rompia as rochas, mas o Senhor não estava ali, no vento forte. Deus estava passando. Passou pela era luterana, não ficou ali. Também não estava em toda a sua plenitude manifestado. Depois passou pela era wesleyana, a era deste terremoto forte. Estava passando de etapa em etapa, de era em era. Depois passou a etapa representada no fogo, a etapa ou era 7ª da igreja. A do vento forte foi a 5ª era luterana. A era do terremoto foi a era wesleyana, a 6ª era. E a era do fogo foi a era de Laodiceia, ou seja, representada na igreja de Laodiceia, que é a 7ª era. E então vem a etapa do assobio suave, que corresponde a uma etapa mais alta, a etapa de pedra angular. É a etapa onde Deus fala a Elias. Com este assobio suave, vem a voz de Deus, porque Deus está aí e vem falando a Elias para que assim Elias faça o que corresponde: ungir Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, ungir Jeú por rei de Israel, e o seu sucessor, ungir o seu sucessor, a Eliseu, por profeta, no lugar do profeta Elias. Eliseu, em seguida, quando Elias lhe diz: vou ser tirado de ti, pede o que quiseres que eu faça, ou que Deus faça. Pede o que desejes. Pede o que desejas, e quando se diz que peça o que queres pedir, a pessoa se esquece dos limites. E Eliseu diz: eu o que quero é uma só coisa, que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim.
a dupla porção. Tipo e figura da dupla porção prometida para o tempo final, que inclui o batismo do Espírito Santo como primeira porção e a outra porção, a transformação física em corpo glorificado, e com isso, pois todo o poder de Deus e a restauração à vida eterna, e para o qual é necessário o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que está prometido que será aberto na terra, trazido à terra aberto, porque Cristo o tomará no céu no capítulo 5 de Apocalipse, o abrirá e o trará à terra e o entregará a um homem, representado em João Apóstolo, que representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por todas as etapas e os mensageiros de cada etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E, porquanto é a Igreja encabeçada sempre no mensageiro que vem, Cristo em Espírito Santo, e dá a mensagem para a Igreja ao entregá-lo ao mensageiro e o mensageiro proclamá-lo na Igreja, sendo que a Igreja também é o monte de Deus, o reino espiritual de Deus é o monte de Sião espiritual, é a Jerusalém espiritual e celestial, e é tipificado no Monte Horebe, ou Monte Sinai, assim como naquele monte Deus deu o pacto a Israel, ao entregá-lo a Moisés para que o falasse e desse ao povo hebreu. Agora o novo pacto é no Monte de Sião, a Jerusalém celestial, composta pelos inscritos do céu no livro da vida do Cordeiro, que são os crentes em Cristo, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o monte, sob o novo pacto, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estão as pedras vivas que foram cortadas para formar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Um monte, um reino. Lembrem que os reinos também são representados em montes. Agora, Deus tipifica Cristo com a pedra de ângulo. E tudo o que Cristo é, e a tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo são também. Por exemplo, Cristo disse, eu sou a luz do mundo. São João capítulo 8, versículo 12. E em outra ocasião diz, vós sois a luz do mundo. É que a tudo que Cristo é herdeiro, também são os crentes nele. Por exemplo, ele nos mostra em Apocalipse que ele é a estrela resplandecente da manhã. E os crentes são representados também nas estrelas. Por isso, também Deus disse a Abraão que a sua semente seria como a areia na margem, na beira do mar, na praia, a areia do mar.
y que sería como las E estrellas del cielo. seria como as estrelas do céu. Entonces se refiere a Ou seja, se refere individuos. a indivíduos. También Também encontramos encontramos que que Cristo está representado no sol, ser la luz del ao mundo, ser a luz do mundo, sol. é o sol. Y al decir vosotros sois la luz E ao del dizer, mundo, vós sois a luz do mundo, la iglesia está representada a igreja está representada na lua que ilumina durante la noche. durante a noite. Así es que teniendo Assim este que, conocimiento tendo este de conhecimento tipos y figuras de tipos e que figuras representan a Cristo y nos que representam a Cristo e nos representam também a nosotros, a nós, es importante é importante saber saber que somos que piedras vivas, somos pedras vivas, piedras que forman el templo pedras espiritual que formam o templo espiritual de Cristo. de Cristo. Vamos a preguntarle a San Pedro acerca de esto. Vamos perguntar a São Pedro sobre isso no capítulo 2 de 1 de Pedro, Dice acerca de esto o que ele nos diz sobre isso que estou hablando. falando. Capítulo 2, verso 4 de 1 de Pedro dice: Capítulo 2, versículo 4 de 1 de Pedro diz: a él, chegando-vos para ele, piedra viva, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. nosotros también como Vós piedras vivas, também, como pedras vivas, nosotros también nós também como piedras vivas, como pedras vivas. nosotros también como piedras vivas, Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por medio por de Jesucristo, Jesus Cristo. por lo cual también contiene la Escritura. Pois na Escritura se diz: He aquí pongo en vede, Sión ponho em Sião la principal uma piedra del ángulo, pedra angular, escogida, eleita preciosa. e preciosa. El que creyere E quem nela crer no será avergonzado, não será confundido. mas vosotros, para vosotros, Ora, pues, para vós, los os que creéis, que credes, Él es precioso. essa pedra é Pero para los que preciosa. no creen, Mas la para piedra os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, que debe ser cabeza essa foi posta del ángulo como a principal y de piedra esquina, de tropiezo, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. porque tropiezan en la Tropeçam palabra, porque são desobedientes à palavra, a lo cual también para o fueron que também foram destinados. destinados. Mas Mas vós sois a geração eleita, real o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos pedras vivas, seres humanos representados nas pedras com as quais foi construído o templo de Salomão. E a mais importante é a pedra de ângulo, a pedra angular que é Cristo em sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Ele veio lá com o povo do pacto do Antigo Testamento, o povo hebreu, como a coroa do povo hebreu, como a coroa do templo espiritual, e foi rejeitado. Agora, sob o novo pacto que é, no qual está a igreja de Cristo,
a segunda vinda de la Cristo, segunda venida de la a piedra segunda no vinda cortada da pedra não cortada por mãos, de que monte? cortada de que Del monte? monte de Dios. Do monte de Deus. Es É a ese monte a este que monte corresponde que la corresponde venida del Señor a como vinda al do monte. Senhor como ao monte. El pueblo O de povo Dios, la de iglesia Deus, a igreja del pacto do antiguo, pacto antigo, correspondía a la venida de la piedra correspondia à vinda da pedra angular lá, angular, la etapa na etapa piedra angular. de pedra angular. Luego que Depois vino que el veio precursor de la o primera precursor da venida primeira de Cristo, el cual vinda fue de Juan Cristo, que foi João, el Bautista. que foi João Batista. Luego de Juan el Bautista Depois de vendría João Batista viria aquel aquele al ao cual Juan qual estaba preparando João estava el preparando camino. o caminho. Y E vino en medio del veio pueblo, no meio do povo del pacto que do estaba pacto que vigente estava en vigente aquel tiempo. Y naquele tempo, e era uno um de los miembros del dos membros do povo do pacto, circuncidado al octavo día, circuncidado ao oitavo dia, guardador de la ley guardião da lei y maestro, e mestre. enseñaba Ensinava palabra a palavra de Dios al pueblo de Deus ao povo y sobre todo e, sobretudo, las promesas as promessas correspondientes a aquel tiempo, correspondentes àquele las tempo, cuales él as estaba quais ele estava dando a conocer revelando y les mostraba e lhes mostrava cuando se cumplían en él. quando se cumpria nele. Las escrituras les As decía, escrituras lhes dizia: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. y después a sus discípulos E que iban depois aos seus discípulos que por el camino a Emaús, iam pelo caminho a les Emaús, comienza a hablar acerca começa a falar sobre o que estava escrito dele, de lo que estaba en los o salmos, que estava nos Salmos, lo que estaba en la ley de Moisés, o que estava na lei de Moisés, estaba en o los que estava escritos, nos escritos dos profetas, y mostrándole que todo e eso mostrando que tudo isto se estaba cumpliendo. estava se cumprindo naquele tempo. Y cuando se da a conocer E quando se revela lo que se está cumpliendo o en el que está tiempo se en que la cumprindo persona no vive, tempo em que a pessoa vive, es como un fuego isso é como um fogo na alma de las personas. das Por eso, pessoas. Por isso, quando llegan a la casa donde chegam à casa onde ellos se dirigían, eles se dirigiam, así como que va con Jesus va camino, faz como que vai continuar o y seu él dice, caminho. "No te vayas". E eles disseram: não te vás, fique conosco. Y él E ele se queda con ellos fica com eles para ceiar. y ellos ni saben E eles nem sabem com quem están caminando. estão caminhando. Es que ya estaba resucitado. É que já estava Y ressuscitado. la resurrección de E a ressurreição é em corpos glorificados para los creyentes para en Cristo, os crentes em Cristo, assim como Cristo foi ressuscitado, glorificado. y por consiguiente E, consequentemente, los creyentes en Cristo cuando sean os resucitados, crentes em Cristo, quando forem ressuscitados em corpos glorificados, ancianito o una se ancianita, era um anciãozinho ou uma anciãzinha, una jovencita o un será jovencito, uma jovenzinha ou um jovenzinho aparecendo aqui na terra. y si Cristo representaba E se Cristo representava 33 de 33 a 50 anos de idade, cuando resucitó, quando ressuscitou, não mais. los mismos discípulos de Os Jesucristo, próprios discípulos de Jesus Cristo não o reconheceram. y diríamos E diríamos, si estuviera igual se ele estivesse a como igual estaba a como estava cuerpo o seu corpo, cuando lo vieron por última quando vez, o viram pela última vez, lo hubiera reconocido, pero teriam reconhecido, en la mas resurrección na ressurreição se resucita se ressuscita glorificado. glorificado. La resurrección es A ressurreição é con vida eterna, com vida eterna. cuerpo glorificado, Corpo glorificado, e o corpo glorificado é
eterno. Era el colmo que Era o cúmulo que os seus discípulos no le conocieran, não o reconhecessem, habiendo estado con él tendo estado com eles durante durante o seu ministério terreno de años y medio. 3 anos e meio. Mas La causa es o motivo é que estava glorificado. glorificado. Tan sencillo Tão simples como eso. assim. Así es que Assim los que, familiares de quando los creyentes os familiares dos crentes que murieron que morreram resucitan, ressuscitarem, si era un ancianito o una se era um anciãozinho ou uma anciãzinha, va a ver você verá jovencito, um jovenzinho ou jovencita. uma jovenzinha. Y si era un niño, E se era uma criança, usted va a ver você verá jovencito de 18, um jovenzinho de 18 21 años de edad. a 21 anos de idade. Y cuando nos demos E cuenta, quando percebermos veamos en el espejo, e nos olharmos no espelho, un jovencito o una verá um jovenzinho ou uma jovenzinha de 18 21 años de a edad. 21 anos de idade. Lo veamos Quando os virmos, seremos formados. transformados. Así es que son Assim que são promessas correspondientes correspondentes a este tempo final. Vean, para aquel tiempo Vejam, para aquele tempo, una resurrección no houve uma solamente ressurreição não somente de Cristo, mas dos santos del Antiguo Testamento. do Antigo Testamento. Para este tiempo final habrá una Para este resurrección tempo final haverá uma ressurreição del Nuevo dos santos do Novo Testamento, o sea, los santos ou seja, os del santos Señor, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta todos los por creyentes, todos os crentes em Cristo. y es la iglesia del Señor E é a Igreja do Senhor Jesus Cristo la que tiene la promesa a que tem a promessa de la segunda da segunda venida de Cristo, vinda de Cristo, por lo cual pelo qual envió también enviou também un precursor um precursor, que vino precursando, que veio preparándole el camino preparando o caminho precursando ao Senhor, precursando la segunda venida a de Cristo segunda vinda de a su Cristo iglesia. à sua igreja. Por lo tanto, la venida del Portanto, Señor para a el día vinda do Senhor para o último dia, a buscar a su iglesia será de acuerdo para como buscar a fue sua igreja, será de acordo a como foi anunciado, anunciado, precursado por el reverendo, precursado pelo reverendo William Branham, que es que el Elías precursor é de la o segunda Elias precursor da segunda vinda de Cristo. Elías, Elias Tisbita foi o primeiro Elias. luego el segundo Elías, Depois, o segundo Elias, com uma dupla porção, foi Eliseo, Eliseu. tipo y figura de la doble Tipo e porción figura da dupla porção que que recibirá receberá el quinto Elías. o quinto Elias. Luego, Depois, el tercer Elías fue o terceiro Elias foi João Batista, precursor de la primera venida de Cristo. da primeira vinda de Cristo. Y luego el cuarto Elías E fue depois, o quarto Elias foi William Branham, o reverendo William Branham, no meio do povo, nuevo pacto en do medio novo de la pacto no iglesia meio da igreja do Senhor Cristo, Jesus Cristo. en la edad Na era séptima de la iglesia, sétima da igreja, representada en la edad de la representado na era de Laodiceia, precursando precursando un nuevo tiempo que um vendrá novo tempo que virá después de la séptima edad. depois da sétima era. Viene la Vem etapa o edad a etapa ou era de pedra angular, o edad mesiánica ou era para la messiânica iglesia para a igreja del Señor Jesucristo, do como Senhor fue Jesus Cristo, como foi bajo el pacto antiguo sob con el o pueblo pacto del antigo pacto com o antiguo. povo do pacto antigo. Luego de Juan el Bautista vino Jesús. Depois de João Batista veio Nueva Jesus. etapa, Uma nova o edad etapa comenzó la ou edad era, mesiánica começou a era messiânica tiempo daquele tempo para el pueblo hebreo, para o povo hebreu, en el cual se cumplieron no las qual promesas se cumpriram as de la promessas primera venida de da Cristo primeira vinda de Cristo en un joven carpintero em um jovem carpinteiro de Nazaré, llamado Jesús. chamado Jesus. Ese joven tan sencillo Esse jovem tão simples era era el Mesías. o Messias. El Mesías, Lembrem que o Messias, ou o Messias, o que significa é ungido. era ungido con el Espíritu
era ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Sencillo como eso. Tão simples El assim. Cristo, el Mesías. O Cristo Messias, o ungido. Dijo, el Espíritu Por del isso ele Señor disse: está o Espírito do Senhor sobre mí, está por sobre mim, cuanto me ha ungido. porquanto me ungiu. Comenzó a decir para E começou a qué dizer para o coisas que, havia sido para quais coisas havia sido ungido. a nosotros nos ha tocado un tiempo A nós nos correspondeu um tempo paralelo ao de tempo Jesús. de Jesus. Recuerden que de edad en edad Lembrem que de era em era, la iglesia a ha igreja estado viajando tem viajado de Israel de Israel, Asia Menor, allá Ásia Menor, con San Pablo. lá com São Paulo. Luego Europa con Depois, 5 mensajeros. Europa com 5 mensageiros. Luego a Norteamérica, Depois, a América do Norte. el Espíritu Santo viajó y se O Espírito manifestó Santo viajou e se manifestou através do reverendo William Branham, operando el ministerio de Elías, operando o ministério de Elias pela y precursando quarta ocasião e la precursando a segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. Podemos ver Podemos ver los lugares por los os cuales lugares viajando pelos quais veio viajando Deus en Espíritu Santo, em Espírito Santo, edad en de edad, era em era, y en el programa de Dios, e no programa de Deus, yendo de una edad subindo de uma a era otra edad. a outra era. Y si descubrimos, E se descobrirmos, y si descubrirmos la edad o etapa a era ou a la etapa cual pasa a luego de la qual séptima edad, passa depois da sétima era, descobriremos todo lo relacionado tudo relacionado ao programa divino a este correspondente tiempo final. a este tempo final. Dios va a llamar y juntar los escogidos. Deus vai chamar e juntar os escolhidos do último dia com La palabra a palavra del silbo apacible, do assobio suave, donde estarán los onde ministerios estarão os ministérios de de Elías Elias, por quinta ocasión, pela quinta ocasião, de Moisés por tercera de ocasión, Moisés pela terceira ocasião y de Jesús. e de Jesus. Por lo tanto, Portanto, las bendiciones de Dios se van as bênçãos de Deus para este tempo, para a igreja do novo pacto, são las más grandes as maiores que la raza humana haya tenido, que a raça humana tenha tido na sua história. porque es la etapa en Porque la cual é a etapa na qual Cristo, Cristo, el ángel del pacto, o anjo do el pacto, Espíritu Santo, o Espírito Santo trará el título de propiedad o de los título de cielos y propriedade la dos céus e da tierra, terra, el título de propiedad de la o vida título eterna, de propriedade da vida eterna, para abrirnos nos abrir, a nosotros las escrituras, nos abrir as escrituras e o entendimento y darnos la fe e nos dar a fé para ser transformados y para llevados ser con Cristo transformados a la e cena levados com Cristo à de las ceia bodas del das Cordero. bodas do Cordeiro. Estamos Estamos en el tiempo no tempo más glorioso mais glorioso de todos los tiempos. de todos os tempos. Estamos en el Estamos continente no americano, continente americano e, sobretudo, la parte na parte de América Latina y del da Caribe, América Latina e do Caribe, que es que é el territorio o território importante en el mais programa de Dios, importante no programa de Deus do novo pacto. aunque Mesmo la que mente humana no lo comprenda a mente humana não compreenda, todavía, ainda así es. é Lo assim. veremos E o a veremos medida à que medida va transcurriendo el tiempo que vai passando o tempo y Dios e Deus obra opera este tiempo final. neste tempo final. Vamos a comprender, sí. Vamos compreender, sim, quando formos transformados, Vamos a entender. vamos entender tudo. Así es que
Assim que hay grandes bendiciones para la há iglesia del grandes Señor. bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, as quais Las estará hablando a su iglesia as estará falando à sua igreja através de seu Espírito operando os diferentes ministérios correspondentes a este tempo final e depois falará ao povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, tengamos nuestro tenhamos espiritual nosso ouvido espiritual atento. atento. El que tiene oídos Quem para tem oír, ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. así fue de edad en edad. Assim foi de era em era, o Espírito Santo falando Regular, na era de pedra angular é que falará tudo o que precisamos conhecer la fe para ter a fé para ser transformados Cristo las e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. ya no estamos en la edad del viento recio. Já não estamos na era do vento forte, Estamos en la edad, não estamos na era luterana, tampoco estamos en la edad também não estamos na era del terremoto fuerte, do terremoto forte, aunque vendrá un terremoto ainda que virá um terremoto grande grande en el planeta Tierra, no planeta Terra. pero en el programa divino en Mas cuanto a no la obra de programa Cristo, divino com relação à obra de Cristo em sua igreja, estamos en la não edad estamos na era del viento recio que do fue la edad vento luterana, forte que foi a era luterana, estamos en la edad nem estamos na era wesleyana, wesleyana fue la edad del que foi a terremoto era fuerte. do terremoto Tampoco forte. estamos en la edad Também não estamos na era fuego, que do fue la edad fogo, pentecostal. que foi a era pentecostal. Entonces, Então, ¿qué etapa en la iglesia? em ¿En que qué etapa en la etapa iglesia estamos? na igreja, que era da igreja estamos? Na era Posible. do assobio suave. Es la edad É a era es la edad paralela. é a era paralela Cristo à de Jesus Cristo 2000 anos atrás. y paralela al tiempo. E paralela ao tempo de Noé também. Paralela al tiempo de E Abraham. paralela ao tempo de Abraão e Ló. Y E es la edad é a era que está representada que está en representada el cerebro y la mente. no cérebro, na mente. Tantas cosas que hace Tantas coisas el cerebro que o cérebro faz es el más que trabaja. é o que trabalha mais. ¿Y acaso E usted por acaso você escucha ruido? escuta barulho? Es silencioso. É silencioso. Usted Você no escucha sus pensamientos. não escuta os seus No pensamentos. escucha Não cómo escuta trabaja. como trabalha. Pero Mas dirige la parte del cuerpo a parte do corpo que recibe orden porque recebe ordem del alma da alma desde el corazón. desde o coração. Aún tampoco usted escucha el corazón. Você também não escuta o coração, a não ser que tenha os equipamentos correspondentes, ou a não ser que El oído coloque o ouvido, no a su corazón porque não no alcanza seu coração, porque não alcança al de alguna persona. ao de alguma pessoa para escutar. Nuestra etapa es Nossa etapa é la etapa del alma, a del etapa corazón, da alma do coração y también e também tipificada tipificada en el cerebro, no cérebro, en la mente, na mente, que no hace ruido, que não faz ruído, pero hace muchas cosas mas faz muitas coisas boas, de acuerdo a la semilla que tenga. de acordo à semente que tiver, ou mal. Por lo tanto, Portanto, es la edad é a era del silbo apacible do assobio suave que solamente Elías escuchó. que somente Elias escutou. Y ahí estaba la voz de Dios. E aí estava a voz de Deus, hablándole en ese silbo falando neste assobio suave apacible de Elías. Y ao es profeta Elias e é en esa forma
nesta forma suave, sencilla, suave, simples, que Deus, que Deus, por meio do seu Espírito, através de seu Espírito, estará nos falando tempo final. neste tempo final. Esta é a forma em que Deus É a forma em que Deus e aqui mais fala a mim, a quem mais? A cada um de vocês também. com a voz del silbo apacible foi Com a voz do assobio suave foi que Deus falou Elías a Elias de los 7,000 dos 7.000 hebreos hebreus doblado que não haviam dobrado o seu joelho a Baal, nem o tinham beijado. é com o silbo apacible É com assobio suave que le va a hablar al que quinto Elías irá falar ao quinto Elias cerca sobre de los 144,000 os 144.000 hebreus. Foi com o silbo apacible, com o assobio suave, a voz del silbo apacible, a voz do assobio suave que falou del rey, também que Dios do rei pondría que Deus colocaria a las 10 tribus as 10 del tribos norte, do norte, a las tribus llamadas las tribus as tribos chamadas perdidas de Israel. as tribos perdidas de Israel. Así es que tiene que ver también Assim é que tem que ver também, está relacionado também com os 144.000 e também con el rey com o rei que Dios colocará que Deus colocará para Israel y sobre Israel, para Israel e sobre Israel toda la humanidad, e el para reino toda a humanidade no reino milenial, milenial, reino llamado el reino de David, no reino chamado Reino de Davi David, al cual e trono de Davi, ao qual Cristo, el Mesías, el ungido, Cristo, o Messias, o ungido, el é heredero. o herdeiro. Todo lo que Dios Tudo o que Deus le hablará a su iglesia falará à sua igreja neste tempo final será por el silbo apacible, pelo assobio suave, porque ya no porque está hablando já não está falando nem passando por la etapa pela etapa del viento, do vento forte e impetuoso, que es que é o que corresponde ou que corresponde a la edad luterana. à era luterana. A través de Lutero habló, Através de Lutero falou, Dios obró, Deus operou quando passou edad por essa era corresponde que corresponde territorio de Alemania, ao território da Alemanha. y con el terremoto E com o terremoto representou la forma o a manifestación forma ou correspondiente manifestação correspondente a la etapa o à edad etapa ou era wesleyana, corresponde que corresponde à Inglaterra. y de ahí se extendió E daí se estendeu, su mensaje estendeu sua mensagem a outras que ha nações. sido de edad Assim sempre tem sido de era em era. territorio, Surge um território e daí surge, se também extiende se estende territorios a outros territórios tierra. do planeta Terra. Tampoco está Também pasando ya pasó não está passando, já passou por la etapa o edad pela etapa ou era del representada fuego, no fogo, la edad pentecostal, a era pentecostal, que corresponde que a corresponde Norteamérica. à América do Ya Norte. pasó por ahí. Já passou por aí. Por lo tanto, tenemos que también ver Portanto, temos que ver também también usó diferentes idiomas que também usou diferentes idiomas à medida que passava de uma era a outra, de um território ao outro. Se al principio. formos ao En princípio, la tierra de Israel nació na la iglesia terra de Israel nasceu a igreja y hablaban e allá hebreo. falavam lá em De hebreu, ahí pasó o a hebraico. Menor, E daí passou a Ásia Menor, con San Pablo, com São Paulo, donde también San Pablo onde hablaba também hebreo São Paulo falava y hebraico hablaba e falava el idioma o de los idioma romanos dos romanos y e quizás hablaba otros idiomas. talvez falasse outros idiomas. Luego, Depois, y también
griego. e também grego, certamente. De ahí pasó E daí passou Dios Deus en espíritu em espírito a Europa para a Europa y habló por medio de los e mensajeros falou através dos el mensageiros, idioma del mensajero no idioma do mensageiro, a la iglesia. à igreja. Y de ahí voló el Espíritu Santo a Norteamérica. E daí o Espírito Santo voou para a América do Norte e falou inglês para a sua igreja, De reverendo William através do reverendo William Branham. y reverendo William Branham hablando de la tercera etapa. E o reverendo William Branham, falando da terceira etapa e da visão da carpa, Que disse los truenos hablaron que os trovões falaram idioma em um idioma desconhecido, em outro idioma que ele não conhecia. Ou seja, estaban hablando não estavam falando truenos, que es la voz de os Cristo, trovões, que é a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto de Apocalipse 10, estaba hablando en inglés. não estava falando no Él inglês. dice que escuchó y no Ele disse entendió, que escutou e não entendeu, porque era en un idioma porque era no idioma desconocido para él. desconhecido para ele. El idioma va a tener que ver O idioma con el estará relacionado com o território onde silbo apacible, o assobio suave está escuchando en medio estiver sendo escutado no meio da igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. La voz del silbo apacible A voz do assobio suave es la voz del Espíritu é a voz do Espírito Santo Cristo hablándole de a Cristo falando su iglesia à sua igreja, seu povo del nuevo pacto, do novo pacto, cubiertos con la sangre del cobertos nuevo com o sangue do novo pacto, pacto, la sangre de Cristo o nuestro sangue de Cristo nosso Salvador. Salvador. Que Dios Que Deus nos hable nos fale ampliamente con el amplamente silbo apacible, com assobio suave, abra las escrituras nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para entender y el corazón, para entender e o coração para crer. en el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe e guarde Todos. a todos.